O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve lançar hoje um sistema para monitorar a circulação de novas drogas. Estamos diretamente ligados ao que estamos falando. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro assina uma portaria que cria o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas, que será responsável por monitorar a circulação de novas substâncias que sejam consideradas de risco à saúde e à segurança pública. Lewandowski também assina mais duas portarias, uma que institui o Comitê Técnico do Sistema e outra sobre o Programa Nacional de Integração de Dados Periciais sobre Drogas. Isso, Leandro Ferreira, pretende dar uma maior agilidade à persecução penal com relação ao tráfico de drogas. Mas está diretamente ligado ao que a gente está discutindo. O que você acha do fortalecimento das Forças Armadas, do aumento do efetivo da Polícia Federal para combatermos a causa e não a consequência, diminuindo o acesso de drogas internacionais para o Brasil, que está se tornando, infelizmente, também um país produtor da droga? Então, Capês, você falou de causa e consequência, mas a polícia atua muito mais na consequência do que propriamente na causa, né? O comércio ilegal de drogas é uma causa, né, e a consequência é a necessidade de maior policiamento. Agora, o comércio ilegal de drogas, ele tem diversas faces, né? São diversas drogas, inclusive essas que estão na nova portaria do Ricardo Lewandowski, são importantes. Muitas vezes policiais na ponta se deparam com novas drogas, né? A gente recentemente ouviu muitas notícias sobre as drogas K, né? Que identificam isso e não sabem exatamente ou não têm nas suas corporações ou instituições o devido lugar para fazer o encaminhamento a respeito disso, para que se investigue logo quais são as rotas que fazem com que essas drogas cheguem às ruas, né? Agora, me parece que o tráfico ilegal de drogas, ele tem outras causas. Ele tem a falta de oportunidades para uma porção de jovens que encontram no tráfico de drogas um meio de sustento. Ele tem uma questão de saúde para aquelas pessoas que estão viciadas em drogas. A gente vê muito isso aqui no centro de São Paulo, por exemplo, com o crack, né? Ele tem algumas drogas que precisariam ser revistas se devem ou não permanecer ilícitas, como é o caso da maconha, que poderia ser legalizada para todos os fins, inclusive recreativos, e ajudaria no enfrentamento ao tráfico de drogas e assim por diante. Então é um problema complexo, não é a polícia que vai resolver sozinha, porque para a gente reduzir a necessidade de polícia, nós temos que oferecer várias outras soluções antes que se chegue ao enfrentamento, né, das facções que vivem da droga lá na ponta, né? Inclusive tem uma diferença grande entre o Rio de Janeiro e o PCC, né? O PCC talvez seja essa organização mais transnacional, que atua na economia, né, que atua nas rotas, né, no comércio internacional de drogas. Eu acho que no Rio de Janeiro tem uma diferença, por exemplo, que fornece as drogas ali na ponta, né, mais propriamente dito. Então, eu acho que são problemas complexos que não é exatamente fortalecer as Forças Armadas, fortalecer a polícia que vai resolver, em que pese que o trabalho dos policiais deve muito ser valorizado, porque se expõe a perigos, né, que acabam sendo consequência de uma imperfeição da nossa sociedade, que é o crime. Tudo bem, eu já não vejo nenhuma diferença, até porque o Rio de Janeiro também é uma cidade portuária, assim como o Santos, e por lá que o Comando Vermelho faz escoar toda a droga para a Europa e para os Estados Unidos. É uma organização, sim, transnacional, do mesmo porte que o PCC e quase do mesmo tamanho. É que lá ele tem mais concorrência, tem outras organizações criminosas e aqui em São Paulo o PCC estabeleceu o monopólio da criminalidade. Doutora Priscila Silveira, qual a sua visão? Capês, eu penso que tudo que vá contribuir para que a gente tenha, né, que rechaçar o crime, seja ele organizado ou não, é válido. E é importante a gente colocar aqui para a nossa audiência que o Ministério da Saúde, ele coloca anualmente uma portaria, que é a portaria 344, que sinaliza anualmente quais são aquelas substâncias que são consideradas em desacordo com a regulamentação legal, e por isso eu vou explicar um pouco sobre essa portaria para poder entender qual é essa diretriz, né, do governo trazendo esse sistema de alerta rápido. Por quê?
quê? A portaria, quando ela coloca, um exemplo, tem lá as drogas que são listas quando você compra com a receita, e aí entra lá maconha, né, cannabis sativa, cocaína. Então, se não tiver no rol daquela substância, e aí é que está um pouco até da fala trazida aqui pelo Leandro, que são drogas que vão chegando e sendo manipuladas e modificadas, né, cada vez mais drogas, não entraria naquele rol que estabelece sendo aquela droga ilícita, não podendo o Estado, de alguma maneira, punir esse eventual traficante por essa substância que não está nesse rol. Por quê? Porque o crime de tráfico de drogas, ele é uma norma que não se autocompleta. E por ela não se autocompletar, precisa dessa diretriz trazida pelo Ministério da Saúde. E aí entra o problema, porque o Ministério da Saúde, muitas vezes, não consegue alcançar o refino dessa droga e vai trazendo cada vez uma droga mais potente, e aí faz com que não haja a possibilidade de punição. Então, eu vejo até que com bons olhos, neste ponto em específico. Por quê? Porque cada vez mais, trazendo dados periciais, informações sobre drogas que chegam e não estão na portaria, vamos fazendo então com que haja o conhecimento dessas drogas que chegam e que não estão dentro aí, né, ou desacordo com a regulamentação legal. Então, nesse ponto, eu acho que é válido esse sistema de alerta rápido para monitorar e trazer aí a circulação de novas substâncias psicoativas que vão chegando sim e cada vez mais, porque o crime organizado, ele é rápido. Então ele vai mudando, trazendo aí mudanças e ele quer cada vez mais que a pessoa fique dependente dessas drogas. Exatamente, muito bem explicado. Como a doutora Priscila explicou, a lei diz, é crime traficar droga. Mas a lei não diz o que é droga. As drogas são aquelas que constam, as substâncias que constam numa relação do Ministério da Saúde com a portaria 28, de 1986, antiga portaria. Ela vai sendo atualizada. Só que, como a professora colocou, e o doutor Vicente Greco Filho, grande professor de todos nós, alertava, a criatividade dos traficantes é muito grande. Então, eles vão combinando drogas e criam novos princípios ativos para que aquela substância não esteja elencada na portaria. E aí não é crime, porque ela diz, é crime traficar droga. E droga é o que está na portaria. Esse novo princípio ativo, como não foi antecipado pela portaria, não é considerado crime, porque não é considerada droga. Então, sob esse prisma, foi importante esta inovação. Agora, se continuar a droga entrando pelas fronteiras, só o crack, a cocaína, a codeína, a morfina ilegal, heroína, maconha, já dão conta.